Pindamonhangaba, 318 Parabéns. anos. Que gostoso, Você vê? né? 18 anos, tá ali debutando, aí tem 300 anos de história, de tradição. Demais. Eu tenho um carinho tão grande por Pinda, Eu amiga. também gosto Você bastante gosta? da região ali de Taubaté, porque quando eu vim para o Vale, eu fui para Taubaté e morei por um período, e aí conheci toda a região Foi bem também. recebida? Demais! Né, Eu eles são acho que o acolhedores. Vale, as pessoas são muito acolhedoras, muito educadas, que mesmo. gostam de fazer amizade, isso é ótimo. Tenho família em Tenho Pinda. gratidão. Um beijo pra minha Ah, família que legal, de Pinda. amigo. Pois é, meu pai cresceu em Pinda, na juventude dele também, tem vários amigos lá. Então eu tenho um carinho muito grande por Pindamonhangaba. E a gente, como você já comentou mesmo, vai ter link com a Fernanda, comentando um pouquinho de programação, fala sobre o museu de lá também. E também tem muita informação e notícia para você aí de casa. O Falando Nisso Band está no ar. Outras formas de garantia. Fiador em desuso em contratos de aluguel. Cada vez mais pessoas têm optado por contratos de aluguéis que não dependem de fiador. Aqui em São Paulo, por exemplo, 43% dos contratos firmados em maio foram fechados com pagamento adiantado de 3 meses de aluguel. Bicicletas elétricas, 13 mortes e 108 incêndios em Nova York. Autoridades admitem que a falta de regulação e testagem das baterias estão entre os principais motivos das explosões, além da falta de local apropriado para carregar esses aparelhos. E no estúdio vamos conversar sobre cálculo renal com o Hospital Pio XII. E direto de Pindamonhangaba teremos participação no programa celebrando o aniversário da cidade. Segunda-feira, dia 10 de julho, aniversário de Pinda. O Falando Nisso Band começou. A gente começa a semana desejando para você tudo de bom, que você consiga realizar os seus planos e os seus desafios. E com a mensagem do dia que fala sobre isso, né? O medo só te afasta da solução do seu desafio. Verdade, né, amiga? A melhor forma de enfrentar uma dificuldade é acreditar no resultado positivo. Então mentaliza isso. Vai dar tudo certo. Essa semana vai ser incrível. Amém. Né? Não vai ser, amiga? Vamos pensar assim? Claro, sim. A gente tem que ter esse pensamento sempre. A gente só não ganhou no Vale Cap, mas de resto... A primeira pergunta que eu faço para ele, escuta, você ganhou alguma coisa? Ai, amiga, não foi dessa vez. Mas tá tudo bem. Mas A você em gente casa tenta. pode ganhar, sabe o quê? Um kit incrível da Polipet. Como, gente? Fácil demais. Tem que curtir a fotinha oficial que tá no @ Falando Nisso Band. Seguir a Polipet, marcar 2 amigos por comentários. Já no dia 14, que se eu não me engano já é sexta agora, Nossa, já. a gente já traz o resultado pra você. Gente, que legal, né? Itens bem diferentes. Eles sempre selecionam coisas bacanas, bonitas, né? Que a gente pode aproveitar para quem tem pet em casa. Tem também um kit incrível da Sicredi, um novo kit para você. Vamos dar uma olhada? Agora tem um chapéu. Olha, gente, super chique. Um boné muito estiloso. Olha eu fazendo um estilo. Sabe por que eu fiz isso? Gente, eu tava de cara a lavar. Falei, eu tenho que botar a cabeça para baixo para ninguém ver meu rosto. Ai, amiga, E também mas tem uma ficou frasqueira. bonita. Gente, essa frasqueira, deixa eu falar da Nossa. frasqueira, ela é chiquérrima, Chique tá bom? mesmo. Você que gosta de viajar, ela é enorme, super bem acabada. Um dia eu vou mostrar ao vivo aqui, porque ela é muito boa mesmo, uma marca incrível. Então, pra Sicredi é fácil de participar, né, amiga? Isso mesmo. Para você participar, para você concorrer, né? Você tem que curtir a foto oficial também no nosso Instagram. Curtir essa foto, seguir a Sicredi e marcar também 2 amigos por comentário. No final do mês, no dia 31 de julho, a gente já vai mostrar o resultado. A Maíra falou que esse chapéu que eu tô usando é pra usar no Expo Agro, em Jacareí. Ah, também. Só que já vai ter passado o evento, É, amiga. Não vai dar. verdade. Vai pra Barretos, então. Você vai fazer um sucesso, com certeza. Vamos pra nossa enquete, para abrir o assunto de hoje, que eu vou te falar, que falam que é uma das piores dores que existem no mundo. Eu, graças a Deus, ainda não senti. Nem eu. Você sabe quais os sinais de pedras nos rins? Essa é a primeira perguntinha para vocês. 71% dizendo que não. Primeiros sinais, amiga. Os também não primeiros. sei, você Eu sabe? também não, porque a gente sempre fala dessa dor muito Da dor. intensa, aguda e que Verdade. parece que é pior que dor de parto. Falam mesmo. Mas esses primeiros sinais eu realmente também não Também sei. não sei. Segunda pergunta, você sabe qual é o tratamento ou quais são também, né? De repente podem ter mais tratamentos? 71% também dizendo que não.
Nós vamos falar agora, daqui a pouquinho, sobre este assunto, que é o nosso assunto do dia, sobre, enfim, cólica de rim, cálculo renal. Mas antes, a gente vai dar parabéns para Pindamonhangaba e vamos direto para a cidade com a repórter Fernanda Bello, porque hoje a cidade está fazendo aniversário e a gente quer saber tudo o que tem de bacana aí, Fernanda. Tudo bem com você? Boa tarde, querida. Oi, Águida. Oi, Lucas. Boa tarde para vocês. Boa tarde a todos que nos acompanham. Que legal estar aqui falando com vocês pela primeira vez. Bom, como você disse, Pindamonhangaba fazendo 318 anos. Então tem muita história para a gente contar. Por conta disso, a gente está aqui no Museu Histórico e Pedagógico da cidade. Vou pedir para a Donias Araújo me acompanhar, mostrar para vocês que nessa primeira sala em que a gente está, a gente já consegue observar alguns utensílios e objetos, né, que remetem aí a essa época. Outra coisa interessante, legal, logo nessa primeira sala, olha só, nesse espaço, a gente consegue ver tudo original, como que era naquela época, um afresco, uma peça remanescente do prédio original, viu, Lucas e Águida? Entrando aqui nessa segunda sala, bem pertinho, a gente vai voltar no tempo e falar da escola de farmácia que aconteceu, que foi utilizada aqui nesse prédio. O prédio também foi usado para a escola de farmácia. Eu estou aqui com o secretário de Cultura e Turismo, que vai dar todos os detalhes. Então, o prédio já teve diversas utilidades, né? Boa tarde. Sim, o prédio é do final do século XIX e teve vários usos. E um deles, na década de 20, foi a escola de farmácia e odontologia. Então, é um destaque que Pinda, né, já tinha uma faculdade, quando várias capitais também tinham as suas faculdades e formavam homens e mulheres, o que não era tão comum no começo do século. Então, isso é significativo para Pinda, faz parte da história de Pinda, essa escola de farmácia e odontologia. Estava tão empolgada ali, vendo as peças antigas, que acabei esquecendo de falar que aqui o museu foi fundado em 1957. Então tem várias peças, só para vocês terem ideia, são mais de 10 mil peças no acervo, não é isso? Isso, a gente tem é eclético o acervo, né? Mas a gente guarda, a gente tem agora, foi refeita a recatalogação desse acervo, né? Então a gente já sabe o que tem, o que precisa ser analisado com todo cuidado. Recentemente a gente recebeu um arquivo deslizante, o que faz com que o acondicionamento dessas peças sejam melhores. Então a gente tem todo cuidado com esse acervo para poder expor e mostrar para a população o que Pinda tem da sua história. Preservação da história, da cultura. Além dessa sala, tem uma ali bem pertinho. Vamos acompanhar para a gente mostrar para o pessoal também. Outro espaço. Conta para a gente, ali a gente vê um pouquinho da história da Escola de Farmácia. Aqui nesse espaço, o que a gente encontra? Aqui é importante, né? Hoje é 10 de julho, né? A gente lembrando, né? Foi feriado estadual ontem, 9 de julho, por conta da Revolução de 32. Então a gente tem aqui algumas peças significativas desse período, né? E aqui serviu, por alguns meses, um local para atender aqueles que estavam, né, em guerra, aqueles soldados que eram afetados pela guerra, para fazer curativo, para ter atendimento médico. Então a gente reaproveitou com móveis e utensílios, armas, roupas, né, para relembrar esse momento paulista que foi a Revolução de 32. Essas camas aí que a gente está vendo são todas da época mesmo? Sim, sim. Foi uma doação que a gente recebeu aqui de familiares, né, que remonta a essa época, principalmente daqueles que estiveram, né, e lutaram nesse período paulista. A gente estava andando aqui pelo museu e são várias salas, né? Difícil até da gente contar, porque tem exposição temporária, tem essas exposições fixas, tudo para reforçar aí a história de Pindamonhangaba também, contando cada detalhezinho, né? A gente fica observando a estrutura do prédio também, que é super interessante. E explica pra gente, quem tiver interesse, está assistindo a gente aqui agora, falou assim, nossa, que legal, estou querendo ir lá, como é que faz? Então, o museu por si só, né, só as paredes, os detalhes, como você bem disse, já é motivo de visitação. E é claro que a gente tem o que a gente chama de exposições de longa duração, essa é uma delas, né, ela fica para as pessoas saberem o que foi o uso. Então, quem tiver interesse, quem quiser... Nossa, já tendo um probleminha no final do link da Fernanda. A gente até pede para ela reforçar, então, para vocês o horário certinho, que ela volta novamente com a gente aqui. Mas que lindo, né, gente? Pindamonhangaba é muito cultura também. Que delícia. A Fernanda já volta para conversar com a gente também. Mas o Dr. Fábio está aqui para conversar com a gente sobre as pedras dos rins ou cálculos renais.
uma das maiores causas dessa dor abdominal, que falam que é aguda, que é terrível. Quem diz que já teve, aí mulher, amiga minha que já teve, diz que, e teve filho já também, diz que é pior. Nossa, é legal que ela tem essas já duas. tem a referência de ter filho e a dor do cálculo renal. Diz que a dor do cálculo renal é pior que a dor de ter filho. Nossa! E você sabe o que é ter filho, né, amiga? Eu não sei, mas você sabe que Tive contração. É horrível. Ainda bem que eu só tive essa experiência do cálculo renal, não. Ainda bem. Nossa, e Deus gente, quer que continue assim. Até porque, verdade. gente, é uma doença que afeta 12% dos homens e 6% das mulheres. É isso mesmo. A gente vai entender o que causa e, principalmente, qual que é o objetivo do programa Prevenir a Formação dos Cálculos Renais, como você pode fazer isso. Nosso entrevistado, então, é o urologista do Hospital Pio XII, o Dr. Fábio Lichant. Muito obrigado pela sua participação, doutor. Obrigado a vocês, Agda e Lucas, e vamos bater um papo sobre cálculos renais. Ótimo. E essa história de homem ser mais sensível? De manhã a Agda falou assim, Lucas, tô vendo aqui que parece que o homem é mais fácil de ter do que a mulher. Isso é real? Isso é real, uma média de 2:1 para 3:1, com homens tendo muito mais cálculos que as mulheres. Olha, até que enfim, porque geralmente a gente sempre fala que pra mulher é pior aqui no programa as coisas, né? Pelo menos isso, a mulherada tá na vantagem, né, amiga? É verdade. Agora, existe uma faixa etária entre homens e mulheres que é mais comum aparecer? Existe. A faixa etária é mais comum entre os 20, 30 até os 50 anos, com a prevalência na quarta década, sendo o mais comum a partir dos 40 anos. Mas existem crianças também com cálculo, idosos com cálculo. É mais comum. Nossa, cálculo renal em quarta criança. década. Imagina a dor da criança, a criança já... Imagina, tadinho, Pois né? a gente pode entrar nesse assunto. Né? Boa, sim. Vamos pensar então naqueles sintomas que a gente perguntou para vocês na enquete? Ah, você sabe qual que é o sintoma que de repente pode ser inicial, sem ser essa dor aguda que a pessoa pode sentir? Tem algum, doutor, ou não? Normalmente não. Quando o cálculo é um cálculo pequeno e está parado dentro do rim, normalmente ele é assintomático, né? Existem algumas coisas que podem sugerir a existência de um cálculo, como a presença de sangue na urina, um incômodo lombar, mas normalmente os sintomas começam quando esse cálculo se desloca para o ureter, causando uma cólica renal. Ou seja, é só esperar depois pelo pior que a dor vai aumentar, né? Infelizmente, doutor. E esse é o motivo de você estar fazendo o seu check-up, estar passando no médico para poder descobrir enquanto ele está assintomático, para poder ser tratado antes de causar a cólica renal. Agora, doutor Fábio, essa dor, como fala, pedra nos rins, é mais comum então nos homens, mas o porquê os homens são mais suscetíveis a isso do que as mulheres? Não se sabe muito bem uma causa específica, mas a gente acha que tudo tem a ver com a parte higienodietética. Então, assim, a gente acha que a mulher bebe um pouco mais de água, a mulher tem uma ingesta menor de proteína animal, de sódio, que são os principais fatores que levam à formação dos cálculos renais. Olha, interessante. Então, são coisas mesmo. que podem prevenir. E que a mulher talvez tenha mais cuidado, é isso? Eu acho que a mulher come menos carne vermelha que o homem, a mulher come menos sal e coisas salgadas do que o homem. E aí, com isso, ela acaba formando menos cálculos renais. Olha só, que interessante. A gente pode conversar com o doutor também sobre o whey protein. Essa Nossa, proteína verdade. que a gente acaba tomando todo dia, o risco ou não também para isso acontecer da pedra no rim. Doutor, a gente tem uma animação só para entender um pouquinho dessa pedra se formando. E até para a gente ver também esse possível caminho que ela pode fazer, né? Então ela vai juntando o quê? O sal? Que é isso, doutor? O que é? São cristais, né? Os Cristais que podem ser de cálcio, oxalato, fosfato, ácido úrico, que se juntam e se precipitam para formar um cálculo. É uma pedrinha mesmo, então, né, doutor? O problema é quando ela começa a fazer isso, Esse né? é o problema. Quando ela cai, Deus. sai do rim e cai no ureter, obstrui o ureter, causando a cólica renal. A partir de que momento o paciente já sente dor? Nesse caso, aí o Aí ele coitado já tá com dor. Aí ele né, já já tá tá pedindo para ir embora. Urrando de dor. Mas antes disso, quando ela tá menorzinha, o paciente já sente algo. Quando ela tá quietinha dentro do rim, paradinha, ele não sente nada. Gente, que horror! Nada, nada. Tinha O que já problema sentir. para avisar, né? Por isso que é importante fazer exames. Também o doutor pode explicar daqui a pouquinho pra gente, então, sobre isso. Tá bom. Né? Como que você Ótimo. pode saber se o rim tá tudo certo, já que ele não dá sinal, se tem
pedras, tem cristal, o que você tem dentro do seu rim e a gente já conta para vocês. Daqui a pouquinho a gente volta então com mais informação. Alguém já te pediu para ser fiador? Nossa, gente, que saia justa, né? Eu sou. Mas é de pessoas que eu tem que confiar na pessoa, Com né, certeza. gente? Mas olha, esse pedido é tão complicado demais, tão difícil, que a figura do fiador tem desaparecido do mercado. Mas outras soluções vêm surgindo e a gente já conta para vocês. Não sai daí, rapidinho a gente está de volta. Estamos de volta hoje, aniversário de Pindamonhangaba, 318 anos de muito carinho, uma cidade que a gente ama tanto. Muita gente de Pinda participa do programa. É verdade. Né? Que bom receber suas perguntinhas também, você pode participar, porque o tema hoje é cálculo renal. Como que você pode evitar os tratamentos também para você não passar por isso. O WhatsApp do programa para você mandar sua dúvida é 997167989. É isso aí. Agora a gente vai entrevistar novamente o Dr. Fábio Linchard. Ele é urologista do Hospital Pio XII. E vamos tentar entender, doutor, qual é a composição, você falou rapidamente no bloco anterior, do cálculo renal, das pedras nos rins. Então vamos lá, 80% dos cálculos são de cálcio. Quando a gente fala em cálcio, oxalato de cálcio, fosfato de cálcio, carbonato de cálcio. Mas a gente encontra isso nos alimentos também? A minoria das vezes. Tanto que hoje a gente contraindica a dieta pobre em cálcio. Olha. Porque quando você diminui o cálcio da dieta, você aumenta o oxalato e você propicia cálculo de qualquer jeito. Mas como isso vai parar no nosso organismo, então? Então, ele vem da dieta, ele vem da reabsorção óssea e ele vem do próprio metabolismo do organismo. Ah, do metabolismo. Interessante, né, gente? Interessante. Doutor, eu tinha comentado sobre o whey protein. Não sei se ele entra como um fator de risco também. Porque, para quem não conhece essa proteína que a gente acaba tomando, né, amiga? Que ainda mais quem faz academia costuma tomar também. É uma suplementação para aquela proteína que você às vezes não come. Você não come o suficiente de carne ou o suficiente de frango. Você vai lá e toma. É um pozinho. A gente chama de whey protein. Doutor, é verdade que ele tem causado muitos problemas para quem é mais jovem pela questão do consumir e não beber água o suficiente? Eu acho que quando ele é prescrito de forma idônea por uma nutricionista que calcula o quanto você gasta e o quanto você precisa, sendo necessário e sendo bem usado, ele não causa problema. Qual que é o grande quê? A pessoa que passa 15 minutos na academia, come 3 bifes no almoço, 4 bifes na janta e ainda toma whey protein. Porque aí você tem uma sobrecarga de proteína e a sobrecarga de proteína, sim, pode levar à formação dos cálculos renais. Olha. Foi calculado, você passa 2 horas na academia, você gasta X, você ingere Y, tá faltando. Você pode suplementar? Pode, sem problemas. Mas a sobrecarga pode levar à formação de cálculos, sim. Por isso que sempre tem que ter orientação, né? Perfeito, de um nutricionista e tudo, para que a gente possa usar adequadamente e não ter problemas. Agora, doutor, quais são os fatores de risco? Você já disse a questão do whey protein, pode ser aliado, mas também pode causar, pode ser algo que maximiza o problema. Quais os outros fatores de risco? Então vamos lá. A hereditariedade é um fator de risco, se alguém na sua família tem, a chance de você ter é maior. A falta d'água. Né? Então, pessoas que ingerem pouca água ou que vivem em climas quentes, com muita perda no suor. Olha. O excesso da proteína, da ingesta da proteína animal e algumas alterações específicas do metabolismo, como a hipercalciúria ou a hipocitratura, que também levam à formação desses cálculos. Então vamos falar um pouquinho da água, que eu acho que é bacana, ainda mais agora no inverno, né? Vamos combinar que beber água não é prazeroso agora no inverno. A gente acaba bebendo por obrigação, né? Ou quando está com muita sede, aí você toma. Doutor, como que funciona? Existe uma quantidade certa de água? Muito se falou dos 2 litros, né? Isso já é o suficiente ou é exagero? Na verdade, para o paciente que é um formador de cálculo renal, é pouca água, 2 litros de água. Meu Deus. A ideia é que o paciente urine 2,5 litros em 24 horas. Nossa! Então ele teria que ter uma ingesta de 3 litros para cima, considerando a água e outros líquidos, né? Que não sejam líquidos açucarados, né? Refrigerantes ou com muita química, esses sucos de pozinho. Péssimos, né? São muito ruins. Mas a ingesta de água, 3 litros, e aí vai uma dica para quem precisa.
Se a gente tomar um copo de 200 ml por hora, das 7 da manhã às 10 da noite, vão dar 3 litros e 200. Você pensando assim, você vê que não é um absurdo, mas você vai ter que estar se lembrando inicialmente, até o teu organismo se acostumar, pondo o celular para despertar, ou até baixando os aplicativos. Tem hoje vários aplicativos que te lembram a beber água. Isso é bom, que ajuda mesmo, né? Colocar ali para despertou, você já vai e toma os seus 200 ml de água. Isso para as pessoas que já têm propensão a cálculos renais. Perfeito. Agora, para quem não tem histórico familiar, tem uma vida, né, tranquila, quantos litros 2 é recomendável, né? 2 litros de água para quem não tem infecção urinária, para quem não é obeso, né? A gente considera 30 ml por quilo de peso, ou uma média aí de 2 litros, pensando numa média de 70 quilos. Olha que interessante, gente. O ruim é ficar fazendo tanto xixi assim no frio, né, amiga? Nossa, que preguiça. Ou para Ai, quem, Deus. por exemplo, está trabalhando e não pode sair muito assim do computador. Nossa. O chefe já vai falar, ih, meu Deus, esse daí... Aliás, doutor, essa questão Tá de querendo ficar sair segurando a urina. Vamos conversar sobre isso? boa. Pensando na pedra no rim, tô nem pensando em outras infecções também. Mas se quiser falar, pode até comentar. A gente no trabalho, vamos combinar, às vezes você em casa também está cozinhando, não dá para ficar saindo da frente do fogão, não dá para sair da frente do computador, porque tem que terminar alguma coisa. E aquela vontade de fazer xixi apertando. Vai aumentando. Aí você até esquece às vezes, mas quando ela vem, aí você vai pro banheiro. Tem que sair correndo. É uma agonia, né? Que parece que só de saber que você está indo pro banheiro, parece que vai sair. Doutor, é arriscado pensando na questão da saúde dos rins? Sim, não é bom segurar a micção. A gente sabe que isso propicia muita infecção urinária. Né? Então, assim, lógico que você não precisa ir a cada 5 minutos, e se você está tendo vontade de urinar a cada 5 minutos, precisa procurar o urologista, porque você pode ter um problema na bexiga. Mas nunca é bom ficar segurando a urina, porque você vai dar tempo para as bactérias se multiplicarem e causarem infecção. Olha lá. Agora, a função da água realmente é como se fosse lavar os rins? Como se fosse, na verdade, diluir aqueles cristais que, se não tiver água, vão se juntar, se precipitar e formar uma pedra. Nossa, tem que ter uma VAP dentro da gente, assim, né, doutor? Pra ir embora Uma tudo. cachoeira. Não é fácil. É, por isso tem que beber bastante, né? E sempre lembrar que numa escala visual analógica da dor, de 0 a 10, a cólica renal é 9. Meu Deus. Nossa. Né? O que seria Qual que é 10? 10? É uma herpes que dá no que chama Ah, herpes zoster. Ai, que horror. E uma inflamação do nervo trigêmeo, que é o nervo da face, a nevralgia do trigêmeo. Meu Deus Meu do Deus. céu, você vê, gente, coisa que a gente não quer em nome de Jesus e não vai ter, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre a proteína. Doutora, você comentou sobre a questão do consumo da proteína não passar uma quantidade, né? Essa quantidade, para ser calculada, tem que ser um profissional que vai ajudar a gente, ou dá pra gente imaginar, de repente, no café da manhã, um ovo, no almoço, um pedaço de bife, da palma da mão, não sei. É, isso. Boa. A gente sabe que sempre podemos ser melhor orientados por uma nutricionista. Claro. Mas a média é mais ou menos essa. A porção de proteína do tamanho da palma da mão tá. sem os dedos. Já pensei por com os refeição. dedos. É pouquinho, né? É. Gente, se eu comer só isso aqui de carne, já Esse é o era. problema. Mas se você come muito e não Na gasta, palma? ela vai se juntar e Pequeno. pode levar à formação do Olha, cálculo. um hamburguinho, gente, que eu tenho que comer por... Você vê, amiga? Que pouco. Ai, meu Deus, eu tô fazendo errado. Eu também tô comendo cada bifão. O frango também é o mesmo tamanho ou não? Proteína, qualquer. proteína. Frango, peixe. E a ovo, linguiça? carne. Cabe duas aqui, ó. Duas linguiças. 2 meias, né? Aqueles que querem negociar com o médico. Como... Ai, Lu. Ai, é isso, doutor. A gente já volta para tirar mais dor de Isso, vocês daqui a aí de pouco a casa. gente volta falando também sobre os tratamentos, né? Quais são os tratamentos que o Hospital Pio XII coloca para que os pacientes possam ter esse alívio da dor. Agora uma pergunta, ó. Existem 2 pedidos sérios que alguém pode fazer para você. Muito sérios. Um é o pedido de casamento e o outro pedido é para ser fiador. Nossa, é tão sério, gente, que a figura do fiador, para garantir o pagamento do aluguel, está desaparecendo no mercado. Quem já alugou um imóvel sabe que para fechar o contrato é preciso uma garantia. E ter um fiador sempre foi uma das formas mais utilizadas. Só que isso tem mudado. Hoje não tem um fiador. Então você acabou optando pelo seguro-fiança. Seguro-fiança, sim.
Cada vez mais pessoas têm optado por contratos de aluguéis que não dependem de fiador. Aqui em São Paulo, por exemplo, 43% dos contratos firmados em maio foram fechados com pagamento adiantado de 3 meses de aluguel. Outras formas de garantia também vêm ganhando espaço, como o seguro ou carta-fiança. E em menor quantidade, o uso do cartão de crédito ou a comprovação de renda. Só que para isso, é fundamental não estar com o nome sujo. As explicações para essa mudança passam pela burocracia que envolve ter um fiador, as novas tecnologias que permitem que contratos sejam firmados com mais rapidez e a flexibilização do trabalho presencial, que fez muita gente mudar de cidade. A pessoa mudando de cidade, não tem amigos, não tem família, chega num lugar que não conhece ninguém, achar um fiador fica muito mais difícil. Em alguns lugares do país, como no Rio de Janeiro, o fiador ainda é garantia de 49% dos contratos. Mas este é o menor índice histórico da modalidade. No ano passado, foram 55% e em 2021, 57%. Pedir um favor para alguém ser seu fiador é um hábito que eu acho que tende a cair em desuso em face das outras possibilidades que são mais fáceis e mais rápidas. Exatamente, nessa vida agitada que a gente tem, a gente quer facilidade, né? Resolver a vida o mais breve possível. Vamos saber como fica a previsão do tempo? Hoje é segunda-feira e a gente vai saber então como vai ficar o tempo hoje e para os próximos dias com a Maíra Costa. Em todo o Vale do Paraíba, a previsão é de sol entre poucas nuvens. Em Campos do Jordão, a máxima é de 20 graus. Em Jacareí, a máxima é de 27. Já em Taubaté e São José do Barreiro, a máxima é de 28 graus. Descendo a serra para o litoral norte de São Paulo, as máximas previstas em Caraguatatuba e Ilhabela é de 26 graus. Em São José dos Campos, a máxima prevista para hoje é de 27 graus, 28 amanhã, 28 na quarta e também na quinta-feira. Em São Sebastião, a máxima prevista para amanhã é de 30 graus, 28 na quarta, 31 na quinta e 24 na sexta-feira. Olha, eu vou te falar que eu quero ir para São Sebastião. Nossa, né? 31 graus, eu não sei, eu só não Que vi o delícia. dia, será quinta, quarta? É, vai ser a semana. Gente, fui inventar de usar essa calça rasgada hoje, o frio entra por aqui e vai pra Por perna isso que ele inteira. tá com frio, ele falou, ai, eu tô Nossa. com frio aqui. No intervalo eu tô sacudindo a perna aqui, gente. Tanto frio que eu tô sentindo. Você só lê. Descobriu. Ela só ri, a Lana Moraes, né? Ah, E desculpa, hoje eu sei que gente. você veio toda cheia de love is in the air. É, mais ou menos. Né? O amor está no ar. Hoje eu não gente. sei dos assuntos, vou me surpreender. O amor está no ar. Ela falou. São os assuntos que estão bombando nas redes sociais. Então, são alguns novos casais que podem estar sendo formados, hein? A socialite Kim Kardashian foi vista neste fim de semana com o ex-jogador de futebol americano, o Tom Brady, que é o ex da Gisele Bündchen. Que babado! E esse suposto novo casal foi visto numa festa do bilionário Michael Rubin, que é o CEO da Fanatics, que é um evento super exclusivo para celebridades e list, que são celebridades que são consideradas muito lucrativas e famosas para o mercado americano. E apesar de todo esse alvoroço que a presença desses dois juntos causou em alguns tabloides internacionais, né? A revista The People trouxe um outro lado dessa moeda, que de acordo com o insider do veículo, o empresário teria focado e ficado a noite toda, na verdade, grudado com a atriz Emily Ratajkowski. Não sei Não o que com é. a Kim Kardashian. Mas como assim? Eles chegaram juntos? Eles chegaram juntos, mas ele ficou mais de não deu papinho certo. com a Emily. Ih, caramba. Sabe que eu tava pesquisando Chegou aqui? com uma, se encantou com outra. Porque ela é Será? uma Pode modelo ser? maravilhosa. Tem Sim. foto. Ah, você tá tentando pegar Não, foto? sabe o que foi, gente? É que ele tem 1,93 m de altura, ela tem 1,57 m. Eu acho que foi esse o motivo. Ficou muito, né, amigo? Imagina isso, Ela tem gente. 1,57, é muito. 1,55. Não, mas eu acho que ele que é muito alto também, 1,93. Não, mas ela tá abaixo da média dos isso é eu não verdade. sabia. A média é 1,65. Então, isso. imagina a altura. Porque Ela na hora tá que eu vi a baixinha foto mesmo. dos dois, gente, mas qual que é a altura? Acho que foi isso que causou uma distância entre o casal. Eu queria ver a outra. Queria ver a outra lá, a moça. A gente pega a foto modelo. dele. É que o nome Emily. dela é difícil. Emily em Paris, não é? Tô brincando. Depois eu procuro, amiga. Conta do outro casal. Bom, agora a gente fala então da Anitta, que finalmente chegou de mãos dadas com o ator do filme 365 Dias, o Simone Sucina, em um evento da marca Dolce & Gabbana.
E apesar de toda a comoção com os fãs, com a cantora, e o ator não deixou de ficar do lado dela em nenhum momento. E é a primeira vez, então, que os dois foram vistos juntos mesmo, mas eles foram vistos juntos na final da Liga dos Campeões, no mês passado, quando a Anitta se apresentou lá durante o intervalo do Super Bowl, né? E detalhe, viu? Eles estão hospedados no mesmo quarto de hotel. Agora eu vou falar o nome em italiano aqui. Borgo Ignazia. E que a diária lá pode alcançar até 43 mil reais. Nossa! E os internautas estão considerando esse namoro dos dois como certo, né? Apesar de terem sido vistos juntos poucas vezes. Mas será que agora ele amarrou a Anitta, gente? Porque ela tá sendo vista muito com ele, hein? É verdade. Eu acho que sim, porque tá bem felizinha nessas imagens aí, mesmo. tá bem fofinha. Tá algo bem romântico, não é? É chique, né? Você achou? Gente, 43 mil. Olha, eu acho que a Anitta, pra ser amarrada, é difícil. é difícil. É, mas eu acho que ela tá gostando. Eu também achei Gente, não sei. uma coisa esse meio... povo aí, boa sorte pra ele. Já Achei a foto da né? Emily que você pediu, amiga. Ai, achou? Pra mim. Vamos São ver várias quem fotos é dela a no Google fulana. pra gente analisar. Pode espelhar pra mim, Rafa. Tá espelhando ou não? Pode pôr assim mesmo. Ó, essa daqui, ó. Eu acho a Kim Kardashian mais bonita, mas ela é linda. Ela é linda. Ela parece brasileira, não parece? Mas é russa. Ela é russa? Ela é russa. com esse Nossa, sobrenome? Rafa Kudowski. Isso mesmo. Bom, se ele realmente se encantou por ela, já dá pra perceber que ele gosta de mulher bem magrelinha. E modelo, né? E modelo. Ó o perfil. É perfil, porque a Kim Kardashian é linda, maravilhosa. Não, mas foge um pouco do perfil ali Com da... certeza. Ai, Lana, eu vou te falar Pode que a gente... ser. Mas tem muita coisa que aconteceu no final de semana que não vai dar tempo de contar, né? É verdade. Mas a gente traz mais temas ao longo da semana. Não, eu acho interessante que a Lana, a gente fala que ela é fofoqueira, mas chega aqui a gente fica fofocando mais. Eles são mais fofoqueiros do que eu. Vamos encerrar, já tá dando tempo. E a gente continua. Fala mais que a Lana. Nossa, lá, já estão brigando com a gente aqui. Obrigado, amiga. Obrigada, Lana. Até amanhã, viu? Daqui a pouquinho a gente volta, nós vamos conferir as notícias regionais, daqui a pouco com Douglas Cruz, que está chegando. E o assunto do dia também, Pedra nos Rins e Pindamonhangaba, 318 anos. Não sai daí. Já estamos de volta com Falando Nisso, hoje com o Hospital Pio XII, falando sobre pedra nos rins e também comemorando o aniversário de Pindamonhangaba. A gente vai direto novamente para a cidade com a Fernanda Belo, que vai falar para a gente sobre a programação para essa semana de aniversário. Fernanda, boa tarde, amor. Oi, pessoal. Olha, agora a gente está na parte superior do museu, onde ficam as exposições temporárias. E quem assistiu ali desde o comecinho do programa e viu um pouquinho do museu, ficou interessado em vir para cá prestigiar toda essa história, né, daqui de Pindamonhangaba. Secretário, fala para a gente qual que é o horário, então, como que funciona? Então, o museu funciona de terça a sexta, das 8 às 17 e sábado e domingo, das 9 às 17. Então, quem tiver interesse em conhecer o museu, apreciar a beleza do museu, a beleza interna, é só chegar, só entrar, inclusive repetindo sábado e domingo. E tem uma curiosidade interessante em relação ao aplicativo. O pessoal consegue visualizar também um pouquinho num aplicativo? Explica isso melhor para mim. Então, Pinda, né, ela tem se destacado por ser moderna, humana e inteligente. Então, nós temos 9 locais na cidade onde nós temos um totem e esse totem explica como entrar no aplicativo Novo Turismo. Entrando nesse aplicativo, a pessoa vai poder acessar um vídeo, um mapa do turismo e uma realidade aumentada. Então, surge um personagem falando e explicando o que é o local. Então, por exemplo, aqui no museu, a pessoa vai poder, em 40 segundos, saber a história do que foi o museu. Que bacana. E já que a gente está falando de aniversário de Pindamonhangaba, fala um pouquinho da programação, o que o pessoal pode conferir durante esse mês? Tem teatro, tem o museu? Sim, bom, primeiro que o mês de julho está sendo dedicado aos jogos regionais, então toda a cidade está voltada para os jogos regionais. Mas tivemos agora, nesse final de semana, foi um grande sucesso no Parque da Cidade, os shows de aniversário, que foi de quinta a domingo. Mas teremos ainda apresentações de uma banda muito antiga aqui, que é a banda Euterpe, no Teatro Galpão. O Teatro Galpão vai receber peças relativo ao aniversário, né, em comemoração ao aniversário. Então a pessoa poderá ver as exposições aqui do museu e também no Teatro Galpão apreciar a programação de teatro e música que vai acontecer nesse período ainda no mês de julho. Secretário, importante a gente reforçar, né, toda essa cultura, o que Pindamonhangaba tem a oferecer, né, mostrar isso realmente para quem é daqui e até quem é da região, conhecer um pouquinho mais.
Pinda tem se destacado na área de turismo, né? Ou seja, receber pessoas para conhecer um pouco esses atrativos. E é claro que os atrativos históricos, culturais, acabam se destacando. Então, nós temos aqui um museu, mas temos o Palacete 10 de Julho, temos a Igreja São José, a Igreja Matriz, a praça, a conhecida Praça do Quartel, temos a Praça Monsenhor Marcondes, com todos os seus atrativos, o Parque da Cidade, a Praça 7 de Setembro, eu não vou parar de falar aqui, o Bosque da Princesa, o Parque da Cidade, que é um atrativo lindíssimo, as pessoas podem ir também aos finais de semana, podem ir dia de semana, para conhecer um pouco do que Pinda oferece, do que Pinda tem, para poder acolher essas pessoas e conhecer toda a história aqui nesses 318 anos de Pindamonhangaba. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Vocês viram então, né, pessoal? Programação, opção, não falta aqui em Pindamonhangaba. Eu vou ficar mais um pouquinho aqui pelo museu, porque olha, é muito interessante, tem muita coisa interessante para a gente observar, muitos detalhes. Eu, pelo menos, sou apaixonada em ficar tentando relembrar um pouquinho da história. Acho incrível. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Fernanda, pelas informações, pelo link. Um abração para o secretário também. Amamos demais essas dicas. Pindamonhangaba, riqueza de cultura também. E que alegria a gente poder mostrar isso aqui no programa. Um beijo para você, uma boa tarde, minha amiga. Olha, o entrevistado de hoje é o urologista do Hospital Pio XII, o Dr. Fábio Lixande. Você pode mandar perguntinha para ele. O assunto de hoje é cálculo renal, pedra nos rins. E uma das possibilidades para a pessoa se livrar disso, desse problema, é o laser, né, doutor? Vamos explicar como é que funciona esse procedimento? Tem até uma animação para a gente entender e o doutor explicando. É simples, é algo fácil de fazer, doutor? É algo simples, fácil de fazer. Lá entrou pelo canal da urina, é uma cirurgia feita sob anestesia, a gente entra dentro do rim. Usa contraste ou não? Não usa contraste. Não usa. Vai com um aparelho, com uma câmera dentro do rim e vai usar o laser para quebrar a pedra em fragmentos menores que possam ser retirados durante a cirurgia. Olha só, amiga. Olha lá, quebrou, agora está tirando a pedrinha. Já está retirando. Isso. Nossa. Vai parecer uma pescaria, vai lá e gostei. E é uma cirurgia demorada, é complexa? Na verdade, a demora depende da quantidade da massa calcária, que a gente chama, né? A quantidade de cálculos que esse paciente tem. É uma cirurgia boa para cálculos de até 2 centímetros. Cálculos acima de 2 centímetros, a cirurgia ficaria demorada demais. Normalmente interna de manhã, vai embora fim da tarde, então nem dorme no hospital. Uma cirurgia simples, tranquila, com bastante coisa delicada, né? Uma cirurgia feita pelo canal da urina, mas uma cirurgia minimamente invasiva com uma recuperação muito rápida. Doutor, esse então seria uma das formas, um dos tratamentos, Perfeito. né? Agora, existem outras formas de tratar? Existem outras formas, desde a conduta que a gente chama de expectante, não fazer nada em cálculos muito pequenos. Existe a dissolução química, né? Usar uma medicação para dissolver os cálculos. É possível também. É possível, mas qual a parte ruim disso? Ela só é possível em cálculos de ácido úrico, e os cálculos de ácido úrico são menos que 10% dos cálculos. Nossa, que coisa, né, amiga? Existe a litotripsia extracorpórea por ondas de choque, que o pessoal chama de implosão, uma onda eletrohidráulica para tentar quebrar esse cálculo em fragmentos menores, para o paciente poder eliminá-los com mais facilidade. Existem as cirurgias percutâneas, as cirurgias laparoscópicas e as cirurgias abertas ainda para o tratamento dos cálculos renais. Que vai depender, então, da indicação conforme for acontecendo Cada também. caso. O doutor vai analisando e fazendo a consulta. Pode mandar perguntinha, a gente vai continuar o assunto já com vocês também. A gente acabou de mostrar para vocês uma dessas alternativas, que é, então, realmente a cirurgia de laser para a pessoa que, de repente, precisa fazer esse tratamento. Forma de prevenção, não tem como falar de outra, né, doutor? A boa alimentação e beber água. Os chás, chá de quebra-pedra, existe isso ou não? O chá de quebra-pedra pode ser usado como uma forma preventiva. Ele não é usado como forma de tratamento. Então, ele não muda em nada o cálculo que já está lá. Mas ele ajuda a evitar a formação de novos cálculos. Então, pode ser usado como forma preventiva. A grande prevenção é a hiperidratação, né? Água e mais água. Evitar o excesso de sal, evitar o excesso de carne vermelha.
ter uma vida saudável, com exercício físico, porque a gente sabe que a obesidade é linkada ao maior número de cálculos renais. E passar no médico uma vez ao ano para fazer seus exames de rotina e poder descobrir precocemente esse cálculo antes que ele lhe dê dor. Legal, doutor. Então, no próximo bloco, a gente já vai deixar uma perguntinha para saber se quem teve cálculo renal pode ter de novo, ou se teve uma vez, já fica aliviado que nunca mais vai poder ter esse problema novamente, tá? Vamos chamar o Douglas Cruz, que vai trazer para a gente os destaques do jornalismo pela Band Vale FM. Douglas, uma excelente semana para você. O que você traz hoje para a gente? Boa tarde, Agda, Lucas e a todos que acompanham o programa Falando Nisso. É destaque aqui do jornalismo da Rádio Band Vale FM, uma brincadeira que está acabando aí levando a vários acidentes aqui na nossa região, inclusive que podem levar à morte, né? Eu tô falando das pipas enroscando aí nas linhas elétricas. Isso porque, segundo a concessionária EDP, que realiza parte aí desse serviço de energia elétrica em grande parte da região, as ocorrências de linhas de pipa na rede elétrica cresceram 57% nesse ano, né? Esses dados aí são de janeiro até junho, ou seja, nesse primeiro semestre, onde mais de 34 mil clientes acabaram sendo afetados pela interrupção da distribuição de energia por conta de ocorrências envolvendo aí pipas na rede elétrica na região, o que representa um aumento de 57% em relação ao mesmo período do ano passado. E vale frisar que é proibido, a grande parte das linhas que acabam enroscando e causando essa quebra no fio tem cerol, o que é proibido por legislação, que é aquele objeto cortante que o pessoal passa na linha de pipa para acabar cortando outras pipas, mas também pode acabar aí causando um acidente, inclusive em alguns casos que pode levar à morte. Então, o jornalismo da Band Vale hoje frisou esse alerta da EDP, que é muito importante, um aumento considerável, né? 57% de aumento em relação ao ano passado, que é uma brincadeira muito saudável, muito bacana, mas a orientação é que sempre seja feita em um ambiente aberto, assim como a gente está vendo nas imagens, seja em campo ou em alguma praça que não esteja próxima à linha viva, porque isso pode acabar causando algum acidente. Foi o principal destaque aqui do jornalismo da Rádio Band Vale. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, viu, Douglas? Um alerta, na verdade, mesmo nessa época. Obrigado pelo toque também. Infelizmente, esse número ter aumentado realmente é muito chato. Obrigado, querido. Olha, no próximo bloco a gente vai comentar com vocês que bicicletas elétricas surgiram com essa solução para o trânsito, para a poluição. Mas em Nova York, elas já mataram 13 pessoas esse ano. E a gente vai explicar o que aconteceu, que é um alerta também para você que quer investir, de repente, numa bicicleta elétrica. E também a gente vai conferir daqui a pouquinho os ganhadores do Vale Cap desse último domingo. Fique aí, a gente volta já. No Paraíba e região, logo mais estaremos ao vivo no programa Falando Nisso, com os ganhadores do Vale Cap, sorteio de ontem. Então não percam, fiquem ligadinhos. Eu sei que eu não ganhei os 800 mil. Boa Só tarde, isso que eu sei. Boa tarde, Ale. Não ganhou. Mas o ganhador tá aí, né? Aqui, tá muito feliz, tremendo. Olha só, no primeiro prêmio, R$10 mil para 2 ganhadores. O Orlando, daqui de São José dos Campos, vem pra cá, Orlando, 5 mil, vai pro seu bolso, hein, rapaz? E aí, tá feliz? Tô muito feliz, eu vou dar um presente pra esposa. Ela tá ali fora esperando, hein? Vai ficar mais feliz ainda. É, ele divide com a Amanda, daqui de São José dos Campos, que vem pra cá, Amanda. Dividindo R$10 mil aí com o seu Orlando, tá feliz? Tô muito feliz. Tá até rouca, ela falou que gritou muito, né? Sim. Ai, que bom. Parabéns, viu? Pode ir pra lá, por favor. Segundo prêmio, R$20 mil, a Rosane, da cidade de Tremembé. Faturou sozinha, tá aqui feliz, com o bolso cheio, né? Muito feliz. Parabéns, obrigada, viu? Parabéns. No terceiro prêmio, o Marcos, da cidade de Taubaté, devido a compromisso, não está presente, mas ele faturou R$30 mil sozinho, hein? Agora, gente, o ganhador de R$800 mil, ele, tão esperado, tirou. Ele, Renato, daqui de São José dos Campos. Entra, Renato. Sozinho, R$800 mil no bolso. Mas, viu, ele tinha muitos planos, então mereceu ganhar esse prêmio, né, Renato? É isso aí. Agora, casa própria vem. Ai, casa própria, e tem mais um sonho. Eu acho que é um sonho que você tem, hein? É isso aí. Agora a gente vai casar. Oh, meu Deus do céu. A Agda falou que se ganhasse ela iria casar, então ele vai casar. Parabéns, Deus abençoe, viu? Parabéns. Tivemos também 70 giros da sorte no valor de R$2 mil cada. Agora, para a próxima semana, a Agda tá aqui segurando, olha. Tem R$14 mil no primeiro prêmio, no segundo prêmio uma moto Honda, no terceiro prêmio outra moto Honda e no quarto prêmio tem um T-Cross, mais R$60 mil e 50 super giros da sorte no valor de
R$12.000 cada. Lembrando que todos que compram Vale Cap têm dupla chance de ganhar com apenas um título e também ajuda a Pai da Sociedade. Então, bora comprar e realizar sonhos, né? Porque esse é o momento. Obrigada, Lê. Eu que agradeço. Até semana que vem, viu? Até, viu? Bora Boa postar. sorte pra Vamos vocês. lá, vou tentar, pode deixar. Vamos falar sobre as bicicletas, né? As bicicletas elétricas, que surgiram com certeza como uma solução contra o trânsito, contra a poluição também das grandes cidades. Só que olha só, gente, em Nova York, as explosões, as baterias já mataram 13 pessoas só nesse ano. Um alerta na reportagem para você. Elas estão espalhadas por toda a cidade. Assim como as motos no Brasil, as bicicletas elétricas ganharam a preferência dos entregadores de Nova York e de trabalhadores que fazem longas viagens diárias. Com congestionamento de todos os dias, muitos aproveitam os 1.600 quilômetros e ciclovias para atravessar a cidade e cortar caminho. Mas um problema tem chamado a atenção das autoridades: o aumento de 233% nos casos de explosões de baterias nos últimos 2 anos. Só em 2023, os bombeiros de Nova York registraram 108 incêndios provocados, sendo que 13 pessoas acabaram morrendo. Essa bicicletaria ficou completamente destruída e 4 pessoas morreram após o incêndio há 2 semanas. Autoridades admitem que a falta de regulação e testagem das baterias estão entre os principais motivos das explosões, além da falta de local apropriado para carregar esses aparelhos. Esse vídeo mostra como colocar a bateria para carregar no local errado pode causar sérios problemas. O aparelho que foi retirado da bicicleta superaquece e pega fogo na poltrona. Felizmente, era um teste controlado e os bombeiros estavam perto para apagar as chamas. Nossa, impressionante, você viu? Pelo amor de Deus, gente. É melhor pedalar com a força mesmo, né? Além de gastar energia, ficar com a perna queima torneada. Gordura, é isso mesmo. Levanta o bumbum, só vantagens. Né? Isso mesmo. Último bloco falando sobre pedra nos rins, com o Hospital Pio XII, que toda segunda-feira aborda assuntos muito importantes ligados à saúde, tá bom? Agora, doutora, eu deixei uma perguntinha que é sobre a questão: posso voltar a ter pedra nos rins se uma vez eu já tive? Pode, e com uma chance grande, né? Então, a gente já tive pedra uma vez. A chance de eu ter outra pedra em 5 anos é 50%. Nossa. Então, isso mostra a importância de eu manter os meus cuidados com muita água, com a dieta, fazer toda a investigação do perfil metabólico para evitar essas altas taxas de retorno dos cálculos. Perfeito, doutora. Eu estou aqui com algumas perguntinhas, só vou ler para vocês aqui. Um beijo para nossa querida amiga aqui. Ai, que lindinha, tá fazendo 5 aninhos hoje, junto com o Pindamonhangaba. Que linda, Deus parabéns, abençoe, amor. Viu? Parabéns, viu? Olha só, semana abençoada. Obrigado, Rose. Então, elogiando a gente aqui. Obrigado pelo carinho. Obrigada. Tenho cristais no rim. É terrível quando a crise vem. Já faz anos que faço acompanhamento com nefrologista. Meu nome é Fátima, moro em Tremembé. É algo que a pessoa, então, vai ter que acompanhar, como você falou agora, né, doutor? Como existe uma chance muito alta desse cálculo retornar, ela vai ter que acompanhar o resto da vida, né? E é bom ter um médico para isso, né, doutor? Sim, uma vez por ano, porque às vezes você tem um cálculo quietinho, pequenininho, você está se cuidando, ele não está crescendo, você pode só acompanhar. Mas é importante ter um urologista ou um nefrologista que faça todo esse acompanhamento. Agora, doutor, quais exames são necessários quando a gente vai, né, pela primeira vez ou vai fazer um check-up nessa parte? Hoje, o ultrassom de abdômen ou um ultrassom de rins e vias urinárias bem feito é o primeiro exame de check-up. Não é o melhor exame, mas é o primeiro exame. O melhor exame para identificar os cálculos renais é a tomografia sem contraste. Mas como ela tem radiação, a gente evita fazer para todo mundo, então um acompanhamento com ultrassom e aí, se necessário, uma tomografia para elucidar o caso. Perfeito, doutor. Vamos de mito ou verdade? A gente lê uma frase, o doutor comenta com a gente se é mito ou verdade e rapidamente explica pra gente o porquê. Primeira frase, então, para o doutor falar se é mito ou verdade. Pedra nos rins pode ser indolor. Mito ou verdade? Verdade. Né? Como a gente comentou no início do programa, um cálculo pequeno dentro do rim não vai doer. E às vezes ele pode ficar lá quietinho dentro do rim a vida toda e nunca doer.
Ele vai doer no deslocamento para o ureter ou um cálculo grande entupindo a saída do rim lá em cima. Meu Deus. A pessoa não consegue fazer xixi nesse caso? Não, porque tem outro rim, né? Então ela urina. Ela urina. Mas esse rim que vai estar obstruído vai dilatar e vai dar a dor. Meu Deus. Deve ser horrível. Deve ser. Próximo, mito ou verdade? Vamos dar uma olhadinha na pergunta. Precisamos beber 2 litros por dia de água. Mito ou verdade, doutor? Para quem tem cálculo, a gente até sobe um pouco isso aí para 2,5 a 3 litros de água por dia. Para quem não tem cálculos, não tem infecção, 1,5 litro a 2 seria o suficiente. Então é verdade. Tem que beber água, gente, mesmo agora no inverno. Vamos para o próximo, mito ou verdade? Se na minha família tem algum caso, posso ter também. Verdade, pode ter. A gente sabe que existe o fator hereditário na formação dos cálculos renais. Se tem alguém na sua família com cálculo, procure o urologista e já comece a beber água, evitar excesso de sal e de carne vermelha, fazer exercício físico para diminuir a chance de você também ter. Vamos agora então para o último mito ou verdade. Vamos dar uma olhada na pergunta. A cirurgia é indicada em todos os casos. Mito ou verdade, doutor? Mito. Os cálculos pequenos não precisam ser abordados cirurgicamente. A gente só aborda cálculos pequenos em situações específicas, por exemplo, piloto de avião, astronauta. Esses pacientes não podem ter nenhum cálculo e a gente aborda mesmo sendo pequenos. Na maioria da população, os cálculos pequenos podem ser acompanhados. Olha, doutor, a gente recebeu tanta mensagem de carinho pelo doutor. Eu peguei uma aqui de várias, porque eu acho que o doutor já atendeu tanta gente. Boa tarde, vocês não imaginam o grande e maravilhoso profissional que está aí com vocês hoje. Doutor Fábio, somos seus fãs. Abraço de Ubatuba, várias pessoas aqui da cidade. E a gente quer agradecer também, doutor, pelo conteúdo que você trouxe hoje aqui no programa. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Acho que a gente tem que passar informação para a população, é sempre muito importante. Parabéns. Seja sempre bem-vindo, doutor. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Amanhã é terça-feira e temos um novo assunto. Vamos ver? Olá! Nesta terça-feira, estarei novamente no programa Falando Nisso para abordar temas e tirar dúvidas sobre direito à saúde. Conto com a participação de todos vocês. É isso, pessoal. Pode mandar perguntinhas que a gente adora, tá? Um beijo no seu coração, uma excelente semana. Gente, obrigado pela semana que começa hoje. Deus quiser, vai ser a melhor semana da nossa vida, viu? E parabéns, Pindamonhangaba, 318 anos. O nosso carinho para você que é de Pinda também. Beijo, boa semana para vocês.